Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Começando mais um Talkinização pra vocês, gente, hoje com convidados super especiais por um assunto que, sério, vocês vão amar o assunto de hoje. Vamos falar de Bitcoin, usabilidade, Bitcoin como forma de pagamento, porque tem uma cidade no Brasil, que é a cidade mais Bitcoiner do mundo. Do mundo não, do Brasil ou do mundo também, não sei, eles vão falar agora pra mim. Vamos lá, gente, nossos super convidados, Camila e Ricardo, sejam bem-vindos ao Talkinização. Ai, obrigada, Oi, e aí, galera? Tudo bom, galera? E aí? Valeu pelo convite, Flavinha. Tá, então vocês estão em Rolante, só pra atualizar o pessoal, eles estão em Rolante, que é uma cidadezinha no Rio Grande do Sul. Com quantos mil habitantes, vocês sabem? 21, né? 21 mil habitantes. É o número do Bitcoin. 21 milhões do Bitcoin, 21 mil. 21 mil e pouquinho. É uma cidade pequenininha, bem familiar. Aonde fica Rolante? Conta pra gente. Então, Rolante fica na subida para os campos de cima da serra, ela fica a 100 quilômetros de Porto Alegre, a 60 quilômetros de Gramado e a 80 quilômetros da praia. É uma cidade super bem localizada. É uma cidade familiar, pacata, mas ela tem umas coisas bem especiais, como uma quantidade enorme de cachoeiras, essa parte da natureza que é muito legal. As vinícolas. E as vinícolas, né? Que poucos locais têm condição de ter 10 vinícolas bem, boas, né? Então, essas são as atrações, assim, é mais ou menos para entender a cidade, é isso aí. É uma cidade familiar cheia de atrações à volta. Tá, e pelo que eu entendi, vocês não eram de Rolante e se mudaram aí pra ficar um pouco mais perto da natureza, é isso? Exatamente. Eu amo banho de sol, né, Flávia? Então eu vim assim, eu preciso, lá em Porto Alegre eu não enxergava a lua, não enxergava o sol, eu pensei, a gente precisa ir mais pra ter esse contato. E daí a gente se apaixonou, veio pra cá, escolheu aqui, né? A gente realmente escolheu Rolante pra viver. Tá, e aí eu quero saber de vocês. Inclusive, eu quero ir pra um lugar assim, só pra contar pra vocês. Eu acho muito legal o lugar da natureza e eu quero conhecer Rolante. Então, em breve, eu falo se vocês quiserem, vai dar certo. Se a pessoa não pensa, a pessoa, eu gostaria de ir pra um lugar assim, mas agora não posso mudar de vida, então não venha pra Rolante, porque assim, tu vai te apaixonar e não é caminho sem volta, entendeu? Então eu vou pra isso, quem sabe? Tá, e me conta, como vocês se conectaram com o Bitcoin? Quando vocês conheceram? Faz tempo? Faz pouco tempo? Como vocês levaram o Bitcoin pra Rolante? Porque assim, não é todo mundo que aceita, que vai olhar pro Bitcoin e falar assim, legal, vou aceitar aqui como forma de pagamento. Então como que foi esse contato? A minha história com Bitcoin é muito longa. Então, na verdade, assim, agora que eu tô tendo contato com as pessoas que estão mais na mídia, assim, mas a história com Bitcoin é muito longa, né? Desde a época da mineração em computador, assim, pessoal, né? Eu costumo dizer que a gente mandava 10 Bitcoin pro amigo, que era o outro nerd da sala, assim, aí ele devolvia só 2, o resto se perdia. Dessa época aí, entende? E aí, meu reencontro forte, assim, com Bitcoin foi na época da pandemia, que os governos fizeram um monte de lambança, assim, na economia. Eu precisei aprofundar, né, o meu conhecimento. E ali, nós já estávamos morando em Rolante, e eu comecei também a rodar um node da Lightning Network, que para mim foi o grande divisor de águas que possibilitou isso que está acontecendo agora, né? E então eu estudei, me aprofundei muito junto com o Diego Collin, né, um querido, um beijo pro Diego, e que me ajudou muito nessa jornada aí, e nós testamos muitas coisas juntos, e quando eu percebi que a Lightning estava pronta para um projeto desses, foi aí que a gente resolveu encarar, né? A gente começou a tentar fazer com que alguém daqui aceitasse, que a ideia era primeiro uma agência de turismo daqui. Nisso eles me pediram que eu fizesse um PDF explicando os detalhes. Eu mandei para um amigo, ele disse que aquilo viraria uma palestra, me levou para a CISA, que é um lugar de indústria e comércio da cidade, virou uma palestra que foi um sucesso e daí em diante o projeto decolou. Tá, você até falou da Lightning, é bem legal isso, porque a gente fez um podcast com o Diego, e é o podcast mais visto, mais ouvido nosso, é o podcast com ele, assim, um sucesso total, o pessoal gostou muito. Então, porque mostra realmente a usabilidade do Bitcoin. Mas eu quero saber mais. Uma agência de turismo foi o ponto inicial de vocês. E por que uma agência de turismo? Como vocês se conectaram com ela? Vocês falaram, oi, tudo bem? Vocês querem aceitar Bitcoin aí? Como que foi isso? Porque a maioria da galera olha, não, golpe, estranho, alguma coisa assim. Então, como foi essa aceitação? É que assim, eu sempre fui um cara muito da prática, sabe, Flavinha? Eu acho que a ideia tem que sair do campo da teoria e ela tem que ser testada para ver se ela funciona, né? E quando a gente vai tentar transformar aquilo na prática, né? Transformar em algo real, a gente precisa se colocar no outro lado. A gente precisa primeiro entender o que o outro lado anseia, qual a dor do outro lado que eu posso resolver, né?
Então, no nosso caso aqui, a gente foi pelo lado do turismo. A cidade de Rolante sempre teve vocação para turismo, mas nunca teve os holofotes. E aí a gente pensou, quem sabe isso não vai nos dar os holofotes que a gente precisa, né? A cidade é maravilhosa, tem um baita do potencial. Então, por isso que eu pensei na questão do turismo. E também, um dos caras que trabalha na agência de turismo, trabalha também aqui comigo. Me ajuda aqui a tocar o sítio, algumas coisas, ele lida com a parte das plantas, é um gênio na parte das plantas, assim. E aí eu sempre conversando com ele era muito pró, né? Eu digo, putz, então quem sabe a gente não bota na agência, quem sabe a gente não bota na agência, mas ele não era, a agência é meio comunitária, assim, também, sabe? Como quase tudo que é aqui. E aí faltava argumentos pra ele, sabe? E daí que ele me pediu que fizesse o PDF. E não foi, a agência não foi o primeiro lugar, foi uma ferragem, no fim. Que entrou. No fim, a agência acabou não sendo o primeiro lugar, né? Mas a ferragem veio, não, gostei dessa ideia, daí foi a ferragem que levou lá pra CISA, né? Isso aqui é uma palestra, isso aqui não é apenas um argumento, é uma palestra. Então, eu quero ser o primeiro da cidade a aceitar, né? E gostou dessa ideia do turismo e levou pra CISA. E, claro, a palestra na CISA, eu acho que teve um nome, assim, muito legal, assim, que foi Bitcoin é legal. Nós mostramos pras pessoas que era legalizado no Brasil. E daí tirou aquela máscara toda de golpe, pirâmide, né? Porque todo mundo, assim, todo mundo que eu digo, como todo empresário que não tá numa caverna nos últimos 5 anos, ele tem interesse, ele sabe que tem alguma coisa importante aí, né? O difícil é ele ter confiança em aonde que ele vai buscar o conteúdo, né? Que é isso que canais como o teu, etc., todos nós estamos tentando fazer, né? E foi a nossa maneira, assim, que a gente encontrou. Buscamos a CISA, que era um lugar respeitado na cidade, aí tirou aquele estigma de que podia ser rolo, né? E essa palestra foi para quantas pessoas, assim? A galera da cidade foi em massa, não foi? Foram 3 pessoas? Porque às vezes as pessoas ficam... E aí? A nossa ideia era assim, será que vai 7 pessoas? Daí, se fosse tipo 10 pessoas, seria demais, entendeu? 15 era a minha meta. Eu tinha 15. Mas a gente imaginava tipo 4. E lotou 50 pessoas, 57 pessoas, assim, e daí não deu mais, não tinha cadeira no lugar, assim. Aí foi muito legal. Teve umas pessoas que não puderam participar dessa primeira, assim, daí a gente reformulou uma outra, mas isso foi legal, sabe? Porque aí mostrou o sucesso, realmente o povo daqui tá interessado, né? Isso nos deu muito gás para começar, né? Com certeza. E quando que foi essa palestra? Faz tempo? Quando que essa ferragem começou a aceitar Bitcoin? 15 de março. 15 de março foi o início do projeto. Então, a gente completou agora, lá no Poa Crypto Day, 4 meses. Que legal. 4 meses. Então tá, lá foi a primeira empresa que aceitou Bitcoin aí na cidade. E hoje, quantas empresas tem na cidade que aceitam Bitcoin? Como que foi as outras empresas aceitarem? Galera, vocês tomaram muito não na cara? Assim, tipo, não vou aceitar isso. Ainda toma. Ainda toma, mas claro que essa curva já virou agora, né? No início, todo mundo da palestra aceitou. Então, em um mês, a gente era a cidade mais Bitcoin do Brasil, 50 pontos, né? A gente tinha em um mês. E hoje nós temos 142 pontos. Ontem até eu fiz um vídeo falando sobre isso, dizendo que é praticamente 1,2 por dia. Né? E eu tenho mais 4 para cadastrar agora. Só não vou cadastrar hoje porque é o dia da Camila. Então hoje hoje a gente tá segurando o teu podcast aqui. Mas sim, é muito ponto, né? É bastante ponto. E às vezes as pessoas falam assim, eu não sei, será que eu vou conseguir e tal? Eu sou mais velho, eu nunca mexi com isso. E daí eu falo, caramba, a gente ensinou para 142 estabelecimentos. Certamente a gente consegue te ensinar, então... Mas no início era muito legal, Flavinha, essas historinhas são legais. No início era difícil que a gente conseguisse que eles colassem o Bitcoin Accept Here, sabe? E aí eles colavam assim num lugar meio camufladinho, assim, meio num canto, onde botar uma planta na frente. Hoje eles colocam o Bzão desse tamanho na vitrine, entendeu? Porque hoje a galera faz questão. É um marketing legal também, né? Fora aceitar Bitcoin ser legal, é um marketing bom pra empresa. Nossa, mas o maior, a coisa que eu mais fico feliz com isso é que a gente realmente conseguiu virar o estigma do Bitcoin que era visto como rolo, que antes desse projeto, para eu falar em Bitcoin numa mesa de um bar, eu tinha que falar baixinho ao ponto que a outra mesa não escutasse, né? Porque Deus livre, eu me tirar pra golpista, né? Até eu explicar do que eu tava falando. A gente de fora, né? Imagina. Então isso virou, sabe? Esse negócio deles botarem o B na vitrine, pra mim, foi a grande virada, assim, sabe? A galera tirou, não é mais aquilo. Agora eles entenderam o que é o Bitcoin. Uma conquista. Você falou isso, é engraçado, porque quando eu entrei no mercado cripto, eu falava, eu trabalho com cripto, mas não é golpe. Isso justificava, mas não é golpe. Porque as pessoas têm ainda, querendo ou não, muita gente ainda olha para cripto como um golpe, porque as pessoas não entendem, né? E esse projeto aqui, a gente fala que ele é educacional. Então, ele não tem a ver com investimento. A gente não ensina as pessoas a investirem, e sim aceitarem Bitcoin como forma de pagamento. Isso também foi uma virada de chave legal, assim, que abriu muitas portas para as pessoas nos escutarem, né?
Sim, porque é até legal vocês falarem isso, porque quando a gente fala em aceitar Bitcoin, mesmo quem tá no mercado, muita gente não sabe, entendeu? Muita gente tem empresa, tudo, mas a galera não sabe como aceitar Bitcoin na sua empresa. A pessoa vai lá, abre uma conta numa corretora, investe, mas ela não sabe esse outro processo, né? E como que foi isso? É simples, não é? Como que vocês fazem para ensinar as pessoas? Como é realmente usar Bitcoin numa empresa? Qual que é o passo a passo? Não só a questão da empresa, mas os próprios Bitcoiners, né? Que não sabem usar, né? Interessante, né? A gente só aprendeu a guardar, né? A Lightning tá recém nos dando a possibilidade de usar. Esse e os casos que estão começando agora são os primeiros casos de uso, né? A gente tá na vanguarda total, né? Então mesmo os Bitcoiners, quando vem para cá, a gente tem que ensinar a baixar a carteira e tal. Mas assim, é super simples. É só usar uma carteira da Rede Lightning e já tá apto. É mágico, é mágico como é rápido. Porque assim, ó, baixou a carteira, baixa uma Wallet of Satoshi, é o nome de uma das carteiras. Mas pode escolher a tua. Baixa no celular, no aplicativo do celular. Nós não temos um serviço próprio, a gente usa o que tem no mercado. Então a Wallet of Satoshi é uma, a Coinus é outra. Baixou ali, já tá pronto. Ele já gera o QR Code ali na hora, quem tiver já pode, pagou o QR Code, tá pago. É instantâneo, é mais rápido que Pix. Às vezes chega a aparecer na tela de quem tá recebendo mais rápido do que na tela de quem tá pagando. É muito ligeiro. É super simples, não tem nenhum gratuito, segredo. sem taxas. Sim, isso é legal. E aí, a questão de, recebeu ali em Satoshi, mas você consegue ver quanto que dá isso em real? Como que vocês ensinaram a pessoa a fazer esse cálculo do real para cripto? Ou tem direto no aplicativo? Direto no aplicativo. Os aplicativos estão tão focados hoje em dia, tá tão já amigável, que tu coloca o valor em reais, né? Porque eu acho que o Bitcoin ainda não é a unidade de conta. Eu acho que tem bastante coisa para acontecer para que ele se torne, né? Tem que diminuir a volatilidade, não dá pra gente ficar remarcando os preços toda hora, né? Então a gente parte do princípio que o cara coloca em real mesmo. E aí o aplicativo faz uma conversão, ele não tá convertendo, ele tá te mostrando quanto que vai dar em Bitcoin. Uma cotação, né? Uma cotação, ele te mostra, vai dar tantos mil sats essa tua compra aí, tu paga com satoshis, vai satoshis pra lá, mas aparece como se fosse o equivalente em reais, né? Aparece na tela do celular. E daí fica na carteira ali da pessoa o valor, e aí vocês ensinam a pessoa também a criar uma conta numa corretora, a usar uma outra carteira, porque a pessoa às vezes quer transformar isso em real depois, né? Em algum momento, não quero vender o que eu tenho aqui de Bitcoin e quero transformar em real de novo. Como que é esse processo? Assim, Flavinha, eu sou um libertário, então eu ensino a usar e ensino todas as ferramentas. A pessoa tem que usar a melhor estratégia para ela, mas não posso ser eu que determine a estratégia de todo mundo, né? Cada um tem um anseio, cada um tem uma realidade, as pessoas têm que pagar seus fornecedores, né? Então a gente ensina a usar o Bitcoin em camadas, tá? A Lightning Network, usando dessa forma, Wallet of Satoshi, Coins, esse tipo de serviço de terceiros, a custódia tá com os terceiros, não tá com a gente, né? Que é meio que um princípio contra o do Bitcoin ou das criptos, etc. Mas usando como se fosse uma carteira de bolso, ela é uma excelente ferramenta. Então a gente já está trabalhando em camadas. A Lightning é uma carteira de bolso. É para te ir, que nem a gente fala a tiazinha do cachorro quente, né? Ela vende o dia inteiro, volta com a carteira cheia e ela não volta o outro dia para trabalhar com aquela carteira cheia. Ela faz uma movimentação, né? Ela tira dali e vai colocar para um local que ela considera seguro, né? Ou depositar no banco, ou colocar embaixo do colchão, no cofre, sei lá. Ela volta com a carteira vazia. A Lightning é igual. Tu tem que usar ela para te usar no dia a dia e depois tu tem que movimentar aquele para um local mais seguro. Então essa seria a primeira camada. A segunda camada eu considero as corretoras. As corretoras, elas são como se fossem os bancos, assim, né? Banquinhos pequenos, né? Porque elas não têm um volume de um banco grande, por exemplo. Mas elas são os bancos. Então elas têm a sua função excelente, top. Então a gente ensina a instalar, a gente instala a corretora, ensina elas a usarem e a converterem. Uma das coisas importantes é saber que em menos de 1 minuto tu pode estar com aquele valor em reais na tua conta já, do teu banco. Então é muito rápido a conversão. Envia para a corretora, vende aqueles Bitcoin, faz um Pix para tua conta. Acabou. Menos de 1 minuto. E a última instância dessa proteção por camadas é o que eu chamo do cofre na Sibéria, né? É como se tu conseguisse ter um cofre na Sibéria protegido pela NASA, pela tecnologia da NASA, né? Que é a carteira particular, a hardware wallet, né? Que é a maneira de tu gerar tuas chaves privadas, aí um pouco mais avançado, né? Aí a gente explica por cima e depois a gente vai pegando os casos que começam a gente perceber que estão acumulando, pelo que a gente
gente conversa e tal, a gente começa a insistir para que eles façam a carteira deles. Então é mais ou menos esses 3 estágios, tem que aprender a dominar essas 3 ferramentas. Assim. Mas aqui na cidade a gente tem um 4º estágio, que é o comércio circular. Esse é o verdade. que mais tá... Porque assim, esses seriam os estágios para todo mundo, né? Para o mundo todo, mas rolante você tem 142 pontos que aceitam. Então a maioria das pessoas hoje tá recebendo o turista e gastando na farmácia, no mercado, na padaria, né? Isso que é legal. Que eu ia até perguntar pra você, Cami, e Ricardo também pode responder. Vocês falaram aí que tem mais de 100 estabelecimentos que aceitam Bitcoin como forma de pagamento. Que tipo de estabelecimento? Farmácia, hospital? Eu posso viver com Bitcoin aí? Eu posso, tipo, só tenho Bitcoin na minha carteira, eu posso viver aí normalmente? Posso ir no mercado? Total. Muito. Bom, tem desde mercado a farmácia, eu sou massoterapeuta, aceito. Tem ferragem, pode construir uma casa, por exemplo. Tem imobiliária, tem loja de construção, tem a loja que mobília a casa. E agora tem hospital e o cartório da cidade. Então imagina, dá até para registrar essa casa no cartório. Então é demais, assim, tá realmente... Eu acho que eu já vou começar a criar uns desafios aí. O que você não consegue fazer em Bitcoin, entendeu? É o contrário. É muito e pra legal conferir essa eu queria, só para complementar, para conferir a quantidade de estabelecimentos, a densidade, etc., ou a lista, tem 2 maneiras. Um é o oficial, né? O BTC Map é o nosso site oficial para conferir qualquer coisa relacionada à quantidade de pontos, se é a maior cidade ou não, que a gente deve entrar nesse assunto. Ou no nosso site, a gente tem o site bitcoinaqui.com.br. Ali também tem uma aba pontos, onde tem listado daí, sabe? Por categoria. Então, quiser dar uma acompanhada ali, tá os 140 e poucos estabelecimentos aí. Então, ali no site Bitcoin aqui, é que a gente não tem como mostrar o site aqui, mas a gente vai fazer uma live também, já estão intimados, pra gente mostrar. No site de vocês é possível ver os pontos. E no Bitcoin Map é possível ver os pontos no mundo, né? Eu já entrei nesse site. Então, se eu tô aqui em Curitiba, eu consigo olhar em Curitiba onde aceita Bitcoin. Então, consegue ver enrolante lá, um monte de pontinhos aceitando Bitcoin. Perfeito. E essa ideia do BTC Map é interessante, né? Porque a gente, se é a primeira, se não é a primeira, né? É legal o pessoal ter ideia. A gente ocupou por uns dias ali o primeiro lugar do ranking das comunidades que mais aceitam Bitcoin do mundo. É um ranking do próprio BTC Map. Só que daí a Polônia, espertinha, teve a ideia de cercar o país todo e criar uma comunidade do país. É como se a gente cercasse o Brasil todo e somasse os pontos, né? Então eu não vou nem dizer que é injusto, não é, porque isso aqui é quase uma brincadeira, né? O que interessa é que realmente aqui na cidade, imagina, e outra, agora o Polônia tá com 5 pontos na nossa frente, então imagina, é nós desse tamanho, com 21 mil pontos contra um país inteiro, e a gente já tá quase alcançando eles. O pessoal fica muito linkado, a gente sempre brinca com essa história, é uma das mais do mundo, aí um já diz a mais do mundo, aí eu não sei. Claro, gente, é uma brincadeira, não tem como medir, porque inclusive isso envolveria densidade, né? Por causa que 100 pontos, 140 pontos num local como aqui, que tem em torno de 500 estabelecimentos, a gente tá com 30% do comércio, né? Agora, 100 pontos numa cidade como São Paulo não quer dizer nada, seria uma, né? Então, é muito difícil medir isso, né? A gente brinca com esses valores até porque é marketing que chama atenção, e o que a gente quer chamar atenção é isso que a Camila falou, que aqui é possível se viver já com Bitcoin. Sim, a gente fez até aquele cálculo, né? Que mais ou menos seria como se Porto Alegre, hoje a nossa quantidade de pontos, como se Porto Alegre tivesse 2.500 pontos. Então imagina, é muito ponto, né? É bastante mesmo. Pra 4 meses apenas, né, de projeto. De 4 meses. Sim. 4 meses não é nada. 4 meses pra vocês convencerem as pessoas a aceitarem Bitcoin, porque não é uma coisa fácil, né? Por exemplo, meu pai tem comércio. Até agora eu não consegui fazer ele aceitar Bitcoin. Vou mandar vocês irem pra cá. Isso é melhor do que eu. Pai, tem que aceitar Bitcoin. Não, pode ser até um marketing legal. Não aceitou ainda Bitcoin. E é simples, né? Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem também. Fora comprar a ideia, entender que é fácil você aceitar. Não é um negócio. É simples e é legal. Eu acho que essas duas coisas são as principais barreiras. É legalizado, é totalmente legalizado. Tu pode emitir a tua nota fiscal, tu pode pagar o teu imposto, fazer tudo dentro da métrica da Receita. Tem corretoras, por exemplo, se for o caso da pessoa trocar por reais, a corretora mesmo já emite, né, o relatório para o imposto de renda. Então é bem simplificado hoje em dia. É bem fácil mesmo. E aí eu queria saber de vocês. Legal, a galera tá aceitando o Bitcoin como forma de pagamento. Mas as pessoas estão pagando com Bitcoin? Ou ainda não? Como é o retorno? Olha, acontece de tudo. Tem muito Bitcoiner que vem aqui e não paga em Bitcoin. Ah, não, mas tem. Mas é que eu acho que assim, ó, mas tem muita gente que vem para testar. Por exemplo, tem muita gente, olha, principalmente até pessoal de fora, viu? Pessoal de fora do país. A gente
gente acaba descobrindo que o cara esteve aqui e ele mesmo fez os vídeos, botou no Insta, daí daqui a pouco ele nos marca alguma coisa, a gente descobre que o cara esteve aqui. Veio pra experimentar, né? Então tem esses dois tipos. Mas eu acho que assim, ó, é como a gente falou no início, isso é tudo muito recente, ainda não deu tempo das pessoas se adaptarem direito, né? Tipo, as abóboras ainda não sentaram. Então, assim, agora que o pessoal tá entendendo, né? Então, nisso a gente chegou a criar um conceito que é o user, né? Que tem o holder, que é o cara que guarda, e tem o user, que é o que usa, né? Então, esse conceito a gente criou para chamar atenção para a importância do uso, né? Porque a importância do uso é o que vai favorecer a nossa rede, é o que vai fomentar a nossa rede, crescer e se fortalecer, né? Porque a gente precisa disso, né? Descentralizar os casos de uso. Hoje em dia a gente está centralizado na troca pelo real. E a gente tem a ideia de que a gente precisa descentralizar, a gente precisa poder trocar por qualquer coisa, e não só pelo real, né? Porque o real é muito controlado e pode ficar mais controlado ainda. Então é mais ou menos isso que a gente está experimentando, o início da descentralização da troca direta, né? Por produtos. Se Satoshi Nakamoto está vendo isso, ele está muito feliz com vocês, né? Porque realmente é a ideia do Bitcoin, é que você use. A ideia é essa, né? Ele nunca escreveu que era para guardar, ele escreveu que era para usar. Para usar, era uma moeda paralela, né? É isso. Assim, ó, eu, Flávia, eu guardo, né? Eu preciso ir para Rolante para usar como forma de pagamento. Mas a ideia é o seguinte, isso é bem importante. Quem guarda não deve mexer no seu patrimônio. Claro. Né? Bitcoin para guardar e Bitcoin para usar. Então, o Bitcoin que está guardado, que está no teu patrimônio, não deve tocar nisso aí. Isso daí é sagrado. Isso a gente está guardando lá para o nosso futuro, né? Agora, a gente pode usar o dinheiro ruim. Eu costumo dizer que a gente inicia o dia com um Bitcoin e R$1.000 na carteira e a gente precisa comprar alguma coisa. A gente pega esses R$1.000, vende 100, compra Bitcoin e aí procura os lugares que já estão aceitando. E aí usa naquela farmácia que já está aceitando. Assim a gente está usando o dinheiro ruim, que a gente chama, né? O real, o dinheiro mais fraco. A gente está usando ele e a gente ainda assim está fomentando essa rede que é a que a gente precisa que cresça, né? Faz mais lógica a gente investir na nossa rede do que investir na rede do governo, né? Já tem bastante gente investindo naquela rede, né? A gente quer que a nossa cresça também, né? Então a gente vai acabar o dia com um Bitcoin e R$900. A gente usou o dinheiro ruim, a gente usou o real, a gente não usou o dinheiro do nosso patrimônio, claro. Né? Isso é um misconception, assim, que rola, assim, na galera, sabe? Então, não, a gente usa sempre o dinheiro ruim, mas a gente faz questão de trocar para usar, né? Porque eu já trouxe gente aqui no podcast que falou assim, putz, eu vendi um celular, sei lá quando, eu comprei um celular com Bitcoin, e hoje esse celular ia valer uma fortuna. Então tem gente que tem medo de usar o Bitcoin, né, e que sabe que, putz, daqui a alguns anos o Bitcoin vai valorizar, e aí eu paguei o médico com Bitcoin. Só que a gente não pode pensar assim, né? A gente tem que ter esse pensamento. Não, é o dinheiro da conta corrente, é o dinheiro que tá na tua conta, em reais. Tu iria gastar. Só que em vez de gastar em reais, tu faz a troca e gasta em Bitcoin. Transforma aí o dinheiro ruim em dinheiro bom e gasta. Daí o pessoal pensa, mas aí tem taxa. Gente, mas é 1,5% de taxa. Isso varia em 1 hora. Em 15 minutos varia mais que isso o Bitcoin. A gente costuma falar que é um imposto voluntário pra gente fomentar e construir a nossa rede, né? E sem contar que a maioria dos estabelecimentos dão desconto para pagamento em Bitcoin e dão bem mais do que 1,5%. Então, é um argumento que, na verdade, ele é só como desculpa. Ele é uma desculpa, na verdade, né? Não, e o que é legal também, que vocês falaram que vai muito turista, às vezes vai gente de fora. A gente fica olhando, pagar com Bitcoin lá nos Estados Unidos, sei lá. Mas tem gente que o americano que vem pro Brasil pode pagar com Bitcoin. Olha que legal, ele não tem que transformar compra real. Faz todo sentido porque a gente, por exemplo, a gente vai pro Uruguai com certa frequência. A gente volta do Uruguai com um bolo de dinheiro, ruim de trocar, porque a gente só consegue trocar lá perto da fronteira. Depois não consegue mais casa de câmbio que aceite, né? E o gringo, ele sente a mesma coisa em relação ao real, né? Quando ele vem pra cá, ele volta com aquele bando de real, o dinheiro que ele não quer. Ele foi obrigado a usar, né? Então faz muito mais sentido ele vir com o dinheiro que ele quer, vir com Bitcoin e poder gastar aqui, né? Se a gente conseguir prover essa possibilidade para ele, imagina quanto não cresce o nosso turismo, né? Sim, total. Um dinheiro sem conversão. Sim, eu tô achando incrível isso. Eu tô ansiosa pra ir pra Rolante. E eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Legal, eu sou de Curitiba e vamos supor que eu quero aqui, transformar minha cidade, tipo, Rolante. Quero que Curitiba aceite muito Bitcoin. Qual a dica que você dá para essas pessoas? Na verdade é o seguinte, tem que partir para ação, né? E tem que ter estratégia. Como a gente falou, a gente já deu várias dicas aqui sobre estratégia. E tem que testar, porque tá todo mundo testando o seu método, né? Já tem vários lugares se bitcoinizando, né? Desde El Salvador até Lugano, Jericoacoara, cada um tá testando o seu método, né? E para quem quiser levar a nossa solução, a gente pode encurtar um pouco os caminhos, né? A gente mostra todos os detalhes, toda a nossa expertise, tudo que a gente aprendeu e continua aprendendo aqui, né? O que funciona, o que não funciona. Então a gente oferece isso
como forma de consulta, forma de consultoria. Então, quem tiver interesse, nos chame, a gente vai ajudar a encurtar esse caminho, tá? Mas se quiserem testar do seu jeito, testem, né? Tá todo mundo observando o que todo mundo tá fazendo para ver o que dá mais certo, né? Pra gente acelerar esse processo. E a gente tem que atingir o efeito Uber, né? Que é a gente conseguir bitcoinizar mais rápido do que os políticos fazem as leis. A minha ideia é tentar que o Bitcoin nunca seja proibido. Mas para isso a gente precisa expandir mais gente defendendo ele, né? Claro, e isso é super legal, porque quando eu vejo um lugar aceitando o Bitcoin, eu fico extremamente empolgada. Porque assim, é raro. Aqui é muito raro. Não é que nem aí, putz, você vai no lugar e já tem várias empresas aceitando. Aqui é, meu Deus do céu, encontrei um lugar que vende açaí aceitando Bitcoin. E daí você já pega e já tira um print, já tira uma foto. Nossa, olha que legal, que novidade. E isso é muito legal, porque os lugares, um mero açaí, uma mera farmácia, tá virando ponto turístico. Isso tu tá me comprovando isso, e aqui a gente tá vendo muito. Esses dias a menina da farmácia disse, meu Deus, veio um pessoal de São Paulo e fez um rancho na farmácia, quando que eu ia vender isso, né? Então é muito legal é uma outra visão, assim, outras possibilidades. E isso é uma coisa legal que tá acontecendo aqui também, porque a gente tá sentindo quanto tá se espalhando pela cultura. As pessoas estão fazendo o alfajor Bitcoin, estão fazendo a cuca Bitcoin, a faca Bitcoin, a vitrine Bitcoin, não interessa. A gente tá vendo que eles estão gostando, né? Porque eles estão se espalhando, estão pegando carinho. Olha que energia boa em volta de um ativo que só era linkado a rolo e falcatrua. Não, aqui tá tudo sendo... o hospital quer fazer o leito Bitcoin. Então, olha que coisa legal, como tá entrando de um jeito bom na nossa cultura, né? Muito legal mesmo. Eu posso falar, gente, a cuca Bitcoin é muito boa, porque eu experimentei, graças a Deus. É boa, é muito boa. É boa. Aquele chocolate meio amargo no finalzinho matou a pau. Chocolate com laranja, galera, a cuca Bitcoin. É muito bom. E o legal é que, gente, o Rolante ali, vocês vão pra Porto Alegre, é pertinho, já dá pra visitar, já dá pra testar, pagar em Bitcoin. Então, putz, eu sou holder, eu gosto de guardar, gente, vai ter a experiência de pagar alguma coisa com Bitcoin. Pelo menos pra você falar, nossa, olha só, eu sou tão Bitcoiner que eu paguei alguma coisa com Bitcoin. Não adianta ser Bitcoiner e não pagar nada com Bitcoin. Tem que testar. Mas eu quero reforçar isso, não é pra tirar da hard wallet, não é pra tirar da carteira, é pra tirar da conta corrente em reais. Sim. É dali que tem que sair o dinheiro pra te gastar no dia a dia, né? Eu compro de manhã pra gastar à tarde. Eu não mexo em nada do que eu tenho, entendeu? E é uma maneira, então, vai gastar R$500, coloca aquele valor em Bitcoin na Lightning, né? Pra isso. E daí também pra contar, pra provar pra esse estabelecimento que ele fez uma escolha certa, né? Porque daí quando ele vem aqui alguém de fora comprar em Bitcoin, a pessoa fala, escolhi certo, realmente, que bom, né? Confiei antes, apostei e agora tô colhendo os frutos. Então é uma maneira de ajudar na bitcoinização, vindo aqui, né? E aí vocês falaram do site de vocês, Bitcoin é Aqui, também dá pra encontrar vocês no Instagram com Bitcoin é Aqui. O que a pessoa encontra exatamente nesse site? Os pontos que aceitam Bitcoin rolante, o que a pessoa encontra? Tá, esse site é o seguinte, ó. Gente, ele tá feio porque eu fiz junto com o chat GPT, entendeu? Então ele não tá bonito. Então mas relevem. Relevem essa parte. Mas se vocês forem ver, ele tá muito legal de conteúdo, tá? Ele tem todos os nossos pontos turísticos, ou os principais. Ele tem o QR Code que se tu clicar, ele já abre o mapa do teu celular e já te leva para aquele lugar. Tu não precisa se quiser vir aqui, eu quero ir para uma vinícola, entra ali, clica e já dá no mapa do teu celular o caminho para chegar até lá. Isso é uma das coisas legais. Tem todos os pontos, tem como chegar em Rolante, então tem como vir de ônibus, como vir com carro alugado, como etc. Tá tudo detalhado ali. Tem como se hospedar em Rolante com todos os detalhes. Tem uma aba que a gente nomeou como Aprender Mais, que tem conteúdo legal, tem uma curadoria, assim, sabe? Um pouco de conteúdo sobre Rolante, um pouco de conteúdo sobre Bitcoin. Tem todos os contatos. Então, assim, ó, tem o chat turístico que é bem o chat turístico é o melhor, né? A ideia da Camila, né? A Camila é a criativa da história. Então, ela criou um chat onde a gente consegue dica, a gente clicando ali, abre um grupo do WhatsApp, onde várias pessoas locais daqui se voluntariaram a receber as pessoas que querem dicas. Então, quando a gente vai para uma cidadezinha, o que a gente quer? A gente quer ficar amigo do cara da padaria, do cara da pousada, de qualquer um que nos dê uma dica, né? O que os locais fazem, né? Como você se diverte, quais são as quentes, né? O que é bom de ver aqui. Então, esse chat faz isso, sabe? Ele vai te dar direitinho o caminho das pedras. Então, assim, o site tá bem legal de conteúdo, assim, sabe? Além do Bitcoin Spring Festival. Tem todas as nossas peças. Pra quem quer pra Rolante, tem algum momento especial que vai acontecer esse ano? Me conta mais. 30 de setembro, Bitcoin Spring Festival. A gente tá chamando de O Encontro. Antes era um mundo em Bitcoin, agora ficou O Encontro, porque a gente tá sentindo que toda a galera com essas ideias todas, que sempre quiseram bitcoinizar essa cidade, que tem soluções pra isso, e tá cada um num canto, a gente vai reunir essa galera.
com os comerciantes que aceitam a moeda, com os usuários que querem experimentar usar. Então vai ser realmente com os players, né? Porque os players, eles querem saber qual é o futuro para eu me antecipar, para eu deixar minha plataforma pronta para o que vai acontecer, né? A bitcoinização do mundo vai acontecer. Aí já é uma experiência. A partir daí, o que a gente pode bolar para o futuro? Esse encontro, né? Esse grande encontro de tudo. E claro, em formato de festival daí, né? Com banda de rock, vai ter Sunset Neon no final do dia. E nesse meio da tarde que a gente vai abrir para painéis e workshops pra gente discutir ideias. Vai ser realmente um laboratório a céu aberto com chopp e música. E a gente quer saber se a Flavinha Jabur vai estar aqui ou não. Não, eu já tô confirmada. Eu já confirmei pra cá. Eu não sei se eu te falei, eu ainda não anunciei lá. Vou deixar a galera se empolgar mais ainda. É todo mundo de laranja, tá? É festa temática. Bitcoin. É Bitcoin only. Tinha que fazer tipo de laranja. Uma das, assim. Tipo umas camisetas assim, laranja, tipo abadá, sabe? Tipo uma camiseta laranja. Isso. Mas bem festival, assim, pode vir de óculos laranja. Fantasiado, do jeito que pintar quiser. O cabelo, entendeu? Até porque a balada neon vai terminar com tinta e pó neon, então não vem muito bonequinha não, que o negócio vai ser pra se divertir mesmo. E a ideia é que fique, assim, um ambiente tipo o lounge do Google, assim, né? Em que tem várias coisas acontecendo, tem um tomando uma cerveja, um outro jogando ping-pong, o outro fazendo um negócio, o outro programando lá. É meio que isso, assim, vai estar rolando workshop, vai estar rolando entrevistas, tudo ao mesmo tempo, assim. Vai ter conhecimento, vai ter diversão, vai ser descontraído, então vai ter de tudo um pouco. Quando quer dar uma relaxada, vai ter um airsoft ali do lado, vai ter um monte de coisa, assim, diferente, disruptiva rolando, assim. Legal. Eu estarei aí e eu espero que quem acompanha esse podcast esteja também, gente, porque é uma oportunidade aí de vocês estarem mais perto do mercado cripto, conhecerem um lugar novo, porque eu acho que muita gente não conhece Rolante ainda, não conhecer um lugar novo e pagar com Bitcoin, né? Testar esse pagamento com Bitcoin. Vai ter várias coisas, né? Então a pessoa, óbvio, só tem pagamento em Bitcoin. Ali dentro a ideia é essa, sabe? Que a galera venha com a sua carteira Lightning recheada. Quem não vier, a gente vai ter o pessoal ali vendendo ali na hora. E a ideia, assim, também é que domingo a gente quer fazer o Expedition. Então, se tiver o tempo bom, a gente vai para cachoeira, a gente vai para vinícola, vamos todo mundo fazer uma bagunça no domingo também. Então, quem puder, o pacote é vir na sexta para experimentar o comércio, sábado para curtir o festival e se puder ficar domingo para conhecer os arredores. Bitcoin Explorer. Explorer, não é Expedition. Muito bom, gente. Então, deixa eu pedir pro pessoal, sigam Bitcoin aqui, tá certo? Lá no Instagram. Tá certo. Tem muito conteúdo legal, tem vários vídeos legais, gente. Então, vale a pena vocês acompanharem o Ricardo e a Camila. Eles estão arrasando, tenho certeza aí que em breve vou ver vocês em vários jornais aí, porque realmente é muito legal essa iniciativa de vocês. E vocês têm alguma meta, assim? Até o final do ano a gente quer tantos estabelecimentos aceitando Bitcoin. Pois é. A gente já bateu todas as metas. Imagina, sinceramente, a gente esperava 100 pontos, talvez, em 2 anos. E olha, era alto, a gente esperava, né? Porque não tem outros projetos numa velocidade tão grande, então a gente não tinha nenhuma referência. Então, às vezes, o pessoal pergunta isso, só que a gente bateu as metas muito mais. Eu acho que a gente tá mais feliz do que buscando meta, assim, né? O Bitcoin Spring Fest é muito uma celebração, assim, do que já aconteceu, uma comemoração, né? Então a gente tá super feliz, mas não é por isso que tá parado, né? Ao contrário, eu te falei, já tenho 4 pontos aqui na lista para cadastrar. Então, como eu costumo dizer, já passou a arrebentação, agora ele vai meio que sozinho. Não é sozinho, né? Tem bastante gente trabalhando. E isso é importante falar. O Bitcoin aqui não sou eu e a Camila, viu? A gente só é a cara dessa comunidade, mas tem muita gente trabalhando na volta, sabe? Hoje, por exemplo, a gente só não vai porque é meu aniversário, dá um timezinho só hoje, mas assim, a galera tá se reunindo para ir na Câmara de Vereadores apresentar o projeto, convidados por eles. Eles foram chamados, o projeto foi chamado, né? Apresentem um projeto aqui. Daí eu e a Camila não podíamos hoje, e aí, não, beleza, a gente toca, já estão com um monte de gente lá, e eles tocam tranquilo, entendeu? Porque é da comunidade, tá todo mundo muito envolvido, assim, sabe? E sabe o que é o mais legal de tudo isso, na minha opinião? É que muita gente ainda olha pro Bitcoin como, é o futuro, ou, não sei. E isso comprova que o Bitcoin é o presente, gente. O Bitcoin tá aí, Bitcoin funciona, você pode pagar, você pode viver de Bitcoin. E tem aí uma cidade, bom, pra mim é pertíssimo, mas tem uma cidade aqui no Brasil que vocês podem ir e ter a super experiência aí de Bitcoin, inclusive aproveitar o inverno e depois
pega e vai pra Gramado e já faz ali um circuito entre lugares legais. Então, muito legal, gente. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Valeu, eu acho que é isso aí, sabe? O Rolante veio pra mostrar que é possível. Assim como outras antes de Rolante, né? Jericoacoara, a gente foi lá também, olhou o projeto deles e tal, antes de iniciar o nosso. Mas assim, esses projetos vieram pra mostrar que é possível, tá? Agora todo mundo já sabe que é possível. Dá pra tocar uma cidade, dá pra tocar um comércio, dá pra tocar tudo. Agora é só questão de começar a espalhar mesmo, né? Aqui virou um grande laboratório, então venham e experimentem, usem, prestem atenção no que tá acontecendo, tirem as próprias conclusões, né? Peguem de exemplo. Mas nós temos que bitcoinizar o mundo aí. Tá na hora de trabalhar. Eu ia pedir tuas considerações finais, mas essa daí já foi uma super consideração. Camila, sua consideração final. Minha consideração final é Bitcoin Spring Festival, né? Olhem na agenda, vejam as passagens já antecipado, reservem as suas pousadas, tem poucas pousadas. Que aceitam Bitcoin. E bem que aceitam Bitcoin e que não, não, tem poucas pousadas. A outra opção que seria é um hotel que é grande, é um Ibis, só que ele fica a 30 quilômetros daqui. Então tem lugar para todo mundo, mas quem se organizar antes vai ter as pousadas mais perto. E pousadas, que é bem mais estilo, dentro de vinícolas, vai poder escolher melhor também, né? Eu acho que vai dar para todo mundo nas pousadas. Eu acho que sim, mas a pessoa vai poder escolher melhor, né? E Airbnb, a gente tá até o final dessa semana com preço promocional de primeiro lote. Então entrem lá, tem Airbnb, no Simpla. Bitcoin Spring Festival. Bitcoin Spring Festival. Falei Airbnb. Falou. Entrem lá no Simpla ou nos chamem no Bitcoin aqui, porque a gente aceita também em BTC o pagamento, né? E venham conhecer Rolante, venham viver um pouquinho em Bitcoin. Muito bom, arrasaram, gente. Que legal ter vocês aqui, que alegria, porque esse podcast foi super legal. Eu tenho certeza que vai bombar muito, que o pessoal vai procurar vocês. Sucesso, que a gente veja mais e mais estabelecimentos e outras cidades também se inspirando em Rolante, pra gente continuar vendo aí o Bitcoin crescendo como forma de pagamento, não só como a galera guardar o Bitcoin, mas como forma de pagamento. Então, isso aí. Vamos descentralizar, galera. É isso. Então, obrigada, gente. Sensacional. Semana que vem tem mais podcast pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, que foi super, super legal, super divertido, leve. E é isso aí, pessoal. Sigam o Bitcoin aqui. Espero vocês semana que vem. Obrigada. Valeu, Tchau, tchau. Tchau.